Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual o momento que você está assistindo essa palavra, mas eu quero que você seja muito bem-vindo ao meu canal. E se você tem gostado aí das palavras, eu peço a você, curta, compartilhe, comente, porque ajuda bastante o nosso ministério. A palavra de hoje eu resolvi agora gravar porque Deus me orientou a fazer isso agora. Então eu nem estou muito preparada, mas é o Senhor quem manda. Eu gravei no dia de ontem um Rios e já era tarde da noite. O Senhor havia me incomodado por volta de 7 da noite a falar sobre este tema, o que acontece após a nossa morte. E eu falei ao Senhor, falei, Senhor, este é um assunto, arrumar a câmera aqui, eu falei, esse é um assunto, ele é forte, não, Senhor? Eu estava tentando ali amenizar com Deus, eu falei, é um assunto forte, é um assunto que muitas pessoas não curtem, não gostam, e o Espírito Santo de Deus foi muito claro e disse, apenas fale. E quando eu fui me deitar, 10h30 da noite, 11, eu estava me preparando para deitar, o Espírito Santo falou assim, levante e grave isso ainda hoje. E eu estava lendo ali o livro de Tessalonicenses, e eu falei, bom Senhor, eu preciso falar para as pessoas sobre Hebreus 9, e Deus falando ali comigo, e eu falei sobre o capítulo de Hebreus 9, e eu quero ler aqui para vocês, para falar sobre este tema, se existe arrependimento ainda após a morte. Então, você morre, e aí? Você vai ter uma oportunidade de se recompor, de se arrepender, de pagar os seus pecados, de ver quantas dívidas você tem, né? E fazer um acerto. E eu me baseei, eu falei no Rios, eu vou começar lendo essa palavra em Hebreus, no capítulo 9. Deixa eu ver aqui qual que é o versículo. Sim. Então, Hebreus capítulo 9, versículo 27, eu vou ler a partir desse, que eu quero ler outras duas partes da Bíblia. Diz assim, e assim, como cada pessoa está destinada a morrer uma só vez, e depois disso vem o julgamento, também Cristo foi oferecido como sacrifício uma vez para tirar os pecados de muitos. Ele voltará não mais para tratar de nossos pecados, mas para trazer salvação a todos que o aguardam com grande expectativa. E esse Rios, né, que eu gravei falando sobre isso, eu coloquei ali um filtro de olhos verdes, que eu não tenho, para fazer de uma forma que você guarde essa palavra. Essa palavra pode não ser muito agradável para muitas pessoas, muitos podem discordar desta verdade, eu não posso dizer que é uma visão, uma opinião, né? A verdade, ela é absoluta. O que muda são nossas opiniões a respeito de um tema. E aí eu coloquei um filtro de olhos verdes, eu falei, se você acredita que você vai ter oportunidade de se arrepender após a sua morte, ou possibilidade de voltar, de reencarnar e morrer novamente, se você acredita que depois que morre existe um período ainda que lhe é dado para que você faça alguns ajustes e a sua alma seja encaminhada então ao céu, e eu fiz essa analogia, eu falei, assim como esses olhos verdes, e aí eu tirei o filtro, eu falei, são falsos, isso que você tem acreditado é uma falsidade. E eu sabia que isso ia gerar muitas controvérsias, né? E aí hoje eu fui olhar, isso é uma coisa de quem tem canal, de quem grava, isso, a gente só não pode ser escravo disso, mas isso é uma coisa que acontece. Eu fui olhar ali o número de seguidores e o número de seguidores deu uma despencada. E aí eu falei, nossa, eu comentei com Cristo. Eu falei, Senhor, o número de seguidores abaixou. E o Espírito Santo falou assim para mim, você está preocupada com os números de seus seguidores? E eu parei para pensar e me veio a palavra de Deus. Quando Paulo diz, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E eu falei, Senhor, se algo em mim ficou muito preocupado, te peço perdão. Porque as pessoas não devem me seguir como pessoa. As pessoas devem me imitar assim como eu imito a Cristo. E eu repeti as palavras de Paulo. Então, as pessoas, vocês aí que me seguem, que curtem, compartilham,
eu quero expressar o meu desejo é que vocês me sigam, mas que vocês sejam imitadores de comportamentos que eu venho buscando e luto com Deus para ser uma imitação de Cristo. Vocês são seguidores de Cristo por meio da minha vida. Amém? E eu falei sobre essa palavra, mas eu quero trazer outras duas palavras que está em Eclesiastes, né? Eu falei de Hebreus 9, mas eu quero ler para vocês aqui Eclesiastes também no capítulo 9. Olha o que Salomão vai dizer. Ele diz assim... Deixa eu só achar isso. Então, Eclesiastes capítulo 9, versículo 5. Os vivos, pelo menos, sabem que vão morrer, mas os mortos nada sabem. Já não têm recompensas para receber e caem no esquecimento. Amar, odiar, invejar, tudo que já fizeram ao longo da vida passou há muito tempo. Já não participam de coisa alguma que acontece debaixo do sol. A palavra de Deus, como a própria Bíblia diz, né? Ela é inspirada por Deus. Assim como você aí que talvez já tenha assistido o testemunho que eu gravei no canal do Crente Podcast, eu falo quando eu tive esse encontro com o Senhor, que Deus veio ao meu encontro e começou a conversar comigo. Uma das perguntas que eu fiz para Deus foi sobre a Bíblia. E eu falei, Senhor, como que eu posso saber que a Bíblia é verdadeira? Mais de 40 pessoas escreveram a Bíblia. E eu sempre disse, eu falando para Cristo, eu sempre falei, Senhor, que cada um colocou a versão que quis, que não existe uma verdade absoluta quanto a estes assuntos, né, sobre salvação, sobre espiritualidade. E aí Deus ministrou no meu coração. Eu não estou conversando com você agora? Eu disse sim. Deus falou, da mesma forma eu conversei com cada um que escreveu a palavra de Deus. Leia a minha Bíblia. E Deus falou, e eu comecei então a ler a palavra de Deus. A palavra de Deus, tanto em Hebreus 9 que eu disse, como agora que diz que o homem foi destinado a morrer uma só vez. E agora em Eclesiastes, quando Salomão diz que aquele que morre não tem mais nada a ver com nada debaixo do céu. Ele já está há muito tempo esquecido. Isso deixa muito claro que não houve um retorno, volta, um retorno e volta. E para finalizar, eu quero ler aqui quando Jesus conta uma história. É uma história, não é uma parábola. Qual é a diferença, então? É o seguinte, uma história, né? Aqui como tá a história, com H, uma história. Jesus, ele veio em carne, né? Jesus não é o exemplo de reencarnação. Ele se encarnou, ele veio em carne para a finalidade única de falar sobre o reino, né? E morrer e derramar o sangue puro, porque ele, o único que andou sobre a face da terra, que nenhum pecado se encontrou nele. Assim diz a palavra de Deus, não houve nenhum pecado. Foi o único e ele precisava derramar esse sangue santo, porque pecado se paga com morte, com sangue, né? Então ele veio para todo aquele que nele crer, não mais pereça, morra, né, seja condenado, mas que tenha a vida eterna. Então, nós só ganhamos a vida eterna, uma dádiva, através do reconhecimento dessa morte salvífica de Cristo. Mas eu quero lá falar em Lucas, então, capítulo 16, quando Jesus conta uma história, não é parábola. Parábola não tem nomes, né? Havia uma parábola de um homem chamado João, não. A parábola, havia um homem, né, com 2 filhos, então são parábolas. Isso é uma história. Jesus disse... Então, versículo 19. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e vivia sempre cercado de luxos. À sua porta ficava um mendigo coberto de feridas chamado Lázaro. Ele ansiava comer o que caía da mesa do homem rico e os cachorros vinham lamber suas feridas abertas. Por fim, o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado e foi para o lugar dos mortos. Ali, em tormento, ele viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. Então, nós estamos vendo aí o nome de Abraão, o mendigo chamado Lázaro, né? O rico gritou, pai Abraão,
tenha compaixão de mim. Mande Lázaro aqui para que molhe a ponta do dedo em água e refresque a minha língua. Estou em agonia nestas chamas. Abraão, porém, respondeu: filho, lembre-se de que durante a vida você teve tudo o que queria e Lázaro não teve coisa alguma. Agora ele está aqui sendo consolado e você em agonia. Além do mais, há entre nós um grande abismo. Olha os detalhes da situação, da descrição da cena. Ninguém daqui pode atravessar para o seu lado. Não existe comunicação de quem vai para o céu e de quem está neste lugar de tormento logo após a morte. Ninguém daí pode atravessar para o nosso lado. Então o rico disse: por favor, pai Abraão, pelo menos mande Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos e quero avisá-los para que não terminem neste lugar de tormento. Ali, o rico acreditava que tivesse outras opções depois que ele morresse. Ele tanto acreditava nisso que ele, com consciência naquele tormento e agonia, pede para que Abraão envie Lázaro. Ele quer que Lázaro retorne, saia do seio de Abraão ali, de onde ele está, para avisar os seus parentes. Ele está propondo uma reencarnação de Lázaro para voltar e avisar. Moisés e os profetas já os avisaram, respondeu Abraão. Seus irmãos podem ouvir o que eles disseram. Então o rico disse: não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos lhes fosse enviado, eles se arrependeriam. Abraão, porém, disse: se eles não ouvem Moisés e os profetas, não se convencerão, mesmo que alguém ressuscite de mortos. Você não acredita que se houvesse essa possibilidade, se fosse uma proposta vinda do Deus Criador, a história que Jesus está contando não poderia ter englobado isso? Lázaro então retorna e traz um sinal e eles não concordam. Mas aqui ele está conversando com Abraão, ele não está conversando nem com Lázaro. Ele está pedindo ao pai Abraão, porque era um nome forte. Talvez essas pessoas que acreditem ainda nessas possibilidades de reencarnação, numa possibilidade de ter um ajuste após a morte, aí uma encomenda de alguns dias onde pode se encomendar então a sua alma para o destino certo. Talvez essas pessoas estejam pensando como este homem rico aqui. E aqui nessa história Jesus deixou bem claro que Abraão, que era um nome forte, alguém que a pessoa vá se lembrar. Imagina que tristeza a pessoa morrer, talvez acreditando que vai haver uma oportunidade, chegar lá, não há oportunidade alguma. E o desespero de pensar, ainda que eu sofra aqui, e quantas pessoas que eu amo que ainda acreditam como eu. E ele pede então essa oportunidade, Abraão responde que não. Lázaro não está nem conversando com ele, talvez Lázaro não esteja nem ali tendo esse diálogo ou ouvindo, mas Abraão deixa claro. Eles não acreditaram em Moisés, nos profetas. Há pessoas, assim como eu estou fazendo esse papel, que estamos alertando. E aí você pode parar e pensar, mas essa é a sua verdade. Esta não é a verdade. Então eu quero propor um questionamento. Eu quero que você faça uma reflexão. Quem é que está te garantindo que você vai reencarnar? Qual a autoridade de quem está te garantindo isso? De onde você buscou esta informação? Qual a autoridade garante que você tem alguns dias após a morte para que a sua alma seja encomendada ao céu? E não aconteça como a palavra de Deus está falando, que aquele que morre, o homem morre uma só vez, e que aquele que morre não tem mais nada a ver com o que está debaixo do céu. Quem está te garantindo isso? Não é Deus. Não é a palavra de Deus. Pode ser um autor, pode ser um escritor, pode ser alguém com influência dentro de um assunto religioso, mas não é a palavra de Deus. Eu quero finalizar aqui com exemplos que o Espírito Santo foi me trazendo na mente. Houve uma vez, eu ainda morava em São Paulo, eu era solteira, não era convertida, e eu estava indo para um show, acho que no ginásio,
do Ibirapuera, alguma coisa assim. E eu me lembro que, lógico, São Paulo estava lotado, tudo aquilo ali, não havia lugar para se estacionar, e haviam aqueles ajudantes de estacionamento que ficam na rua, e eles estavam orientando ali todo mundo a parar em cima da calçada. E eu lembro que eles falaram, e eu subi, e eu falei para eles assim, mas aqui, isso aqui é proibido, não é? Isso aqui não pode. E eles falaram, fica tranquila, já tá tudo negociado, tá tudo certo. Pode parar aqui sim, nós já conversamos. Eu falei, olha, mas isso aí não dá multa? Não, tá tudo certo, tudo garantido. Nós que estamos garantindo, nós vamos ficar aqui até o final do evento. E eu acreditei, talvez como a história aí, o homem rico, que acreditou que pudesse se arrepender então e escolher seu destino após a morte. Eu estacionei o carro. Quando eu saí, todos aqueles carros ali estavam com o papel da multa. E a hora que eu fui buscar um daqueles rapazes, eles não estavam lá. E Jesus me trouxe essa história hoje para falar aqui com vocês. Jesus falou, quem te falou que podia estacionar não garantia nada. Simplesmente falou com autoridade cabida a ele mesmo. Mas ele não tinha nenhum poder para sustentar o que ele falou. E quando eu cheguei ali, eu levei a multa. Então, que você não seja enganado pensando em alguém que te disse que está garantido que você volta, mas essa pessoa não tem nenhuma autoridade sobre a vida, nem sobre a morte, e você pode cair nessa cilada. Então, eu quero deixar essa palavra, até quero aproveitar e responder uma pessoa que colocou no comentário, depois que eu gravei o Rios, que eu falasse alguma coisa, porque ela estava sentindo uma dor muito grande após a perda inesperada de um irmão amado dela, e ela não se conformava. Então, o que acontece é que nós não estamos preparados, o ser humano não gosta de passar por perdas, por sofrimento, nós não gostamos. Nós gostamos de nos alegrar, de sermos felizes, temos bonança, então isso é natural nosso. E para fugir da dor, muitas vezes nós pegamos um atalho que vai facilitar a absorção daquela dor. Mas eu quero falar para você que me disse nos comentários, eu não me lembro o seu nome, mas fica para todos vocês que têm a mesma dor e angústia de ter perdido alguém muito amado e está tentado aí a acreditar nisso, que essa pessoa está voltando para falar com você. Pode até algum espírito estar falando com você, mas não é a pessoa que você perdeu. Deus não traz mais oportunidades após a morte. E assim como eu contei na história, o mendigo Lázaro não estava ali, nem mesmo do seio de Abraão, ali no céu, ali onde ele estava, nem mesmo ali ele teve oportunidade de conversar com quem estava separado por um abismo ali do outro lado, na região do tormento. Então, você precisa entender que Deus é o dono da vida e da morte, que há propósito em todas as coisas que o Senhor realiza. Por isso que nós precisamos, apesar dessa mensagem não ser confortável e muitas pessoas poderem ficar irritadas com isso, eu quero que você que se irritou, não concorda, reflita. Você não precisa, não tem obrigação de continuar me seguindo de jeito nenhum. Eu preciso sim que você siga a Cristo e siga a verdade. Questione quem te ensinou, qual autoridade que essa pessoa tem sobre a vida e sobre a morte. Ou se a pessoa se intitulou autoridade no assunto por N motivos e você acabou gostando, para facilitar um momento, uma dor ou um entendimento seu. A única certeza que nós temos quando nascemos é de que um dia morreremos. Então, esta é uma verdade que nunca nos foi escondida. E se Deus levou alguém que você amava muito, existe um plano e um propósito. Nenhum de nós viverá aqui nessa terra para sempre. Nós precisamos sim nos preocupar urgentemente aonde passaremos a eternidade. A nossa eternidade será no seio de Abraão, será com o Senhor Jesus, será desfrutando das moradias que Cristo falou que prepararia para nós, ou a eternidade sua pode estar sendo aí o inferno, o tormento eterno. Se preocupe com isso. Se você perdeu esta pessoa, eu quero orar por você agora para que o Senhor Jesus alivie a tua dor
Que o Senhor Jesus te traga conforto, porque nós nunca estamos mesmo preparados para perder alguém que amamos. Mas é o Senhor Jesus que nos traz conforto, consolo. E você que ficou, saiba, você é o milagre. Se ele morreu e o Senhor não o salvou, não é porque Deus não operou o milagre. Você que ficou, você é o milagre para ajudar muitas pessoas que ainda estão vivas. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero orar ao Senhor, interceder por essas pessoas que estão sofrendo por entes queridos, pessoas amadas que eles perderam. Pai, conforte o coração, fale com elas, que elas possam ter o entendimento de que ainda que doa, existe um plano melhor, um propósito do Senhor em todas as coisas. E se há algo que temos certeza desde que nascemos é que um dia morreremos aqui nesta terra, mas que tenhamos essa certeza de que a nossa eternidade está depois que fecharmos os olhos aqui e teremos uma só oportunidade. Que as pessoas sejam confortadas nesse momento e que a mente delas seja aberta para a tua verdade, Senhor, porque o Senhor, sim, tem autoridade sobre vida, sobre morte, assim como na história que eu contei, que eu passei. Os guardas que me multaram, eles sim têm autoridade para multar ou deixar de multar baseado na lei, não os guardadores de vagas. Abençoa cada um que ouviu esta palavra, Senhor, e conforte-os em nome de Jesus. Amém. Amém? Um grande beijo para você e que essa palavra seja frutífera na sua vida. Deus abençoe. Até a próxima.